Sim, a gente já teve, seja como o Jake, o estoico brabo, o Jake, porra, foda aquele vídeo, tá? Eu gostei daquele vídeo. Inclusive, mano, eu estava pra assistir o do fim, mano. Só que, porra, eu não consigo, velho. Quando eu falo, eu vou assistir um vídeo. Aí eu fico, tipo, empenado. Mano, eu acho que eu tenho algum grau muito forte de DDH, mano. É inacreditável. Quando eu tô editando aqui pra fazer uma edição porca, né, mano? Eu fico hipnotizado vendo a minha própria reação. Mas enfim, TDAH essa parte, mano, tamo aqui pra ser, ó, não seja como um musculoso. Vamos ver por que a gente não deve ser como musculoso. Eu, particularmente, não tô lembrando tanto de apenas um show, velho, porque tipo, foi um desenho, foi legal, foi um desenho bacana, mas, tipo, pra pegar, tipo, prestar atenção de fato, tá ligado? Pegar as simbologias de cada personagem, o motivo, tá ligado? Por que cada personagem é assim, o que eles representam na obra, e não só, tipo, é um desenho aleatório e foda-se. Porque geralmente desenho, tipo, só porque é um desenho bonitinho, não significa que é só um desenho bonitinho, tá ligado? Tem toda uma lore por trás. Mas enfim, vamos aqui. Não seja como o musculoso. Aku sayang, kamu juga sayang. É difícil imaginar alguém genuinamente gostando do Musculoso nas primeiras temporadas de apenas um show. Eu gostava. E isso não é exagero, ele era simplesmente insuportável. Ele era Enquanto o chatão. restante do E eu elenco tinha gostava algum disso. charme, alguma peculiaridade divertida ou até mesmo um pouco de humanidade, o Musculoso parecia existir apenas para tornar tudo mais irritante. A primeira impressão que se tem dele é exatamente essa: um sujeito desagradável, com uma voz irritante, Não. um humor péssimo, uma vibe Eu meio gostava do humor nojenta dele. e uma constante vontade de tirar os outros do sério. E o pior é que durante muito tempo ele não passava disso. Musculoso, diferente de outros personagens secundários, não era simplesmente um coadjuvante que servia como apoio cômico ou um alívio pontual. Ele era um peso morto em vários episódios, uma presença que arrastava o clima pra baixo sempre que surgia. Suas piadas, se é que dá pra chamar assim, não tinha graça nenhuma. Em boa parte dos casos, se resumiam a dizer Eu discordo de tudo isso, mano. Em menos de um minuto. Eu discordo de tudo. Eu gostava do Musculoso pra caralho. Eu achava hilário. Eu sou totalmente contra, mano. Eu sou do contra. Eu sou do contra. Eu gostava das piadas dele. Sei lá o que? Minha mãe. O piada. Teve episódio lá que. que ele força o Mordecai e o Rig a comer a foto do do traseiro dele. É muito bom aquele episódio. algo bizarro e dizer no final a minha mãe, como se isso fosse o ápice do humor. No começo era só estranho, eu gostava, eu adorava. depois virava um incômodo, Eu e com adorava. o tempo dava raiva. Mas o problema com o Musculoso não era só o humor sem graça, era sua postura constante aí, de mano. antagonismo. Ele Eu era o tipo gostava de cara dele. que fazia bullying, provocava sem motivo e se alimentava do caos. Se Mordecai e Rigby faziam algo errado, lá estava ele, pra piorar a situação, rir deles ou até sabotar tudo. Se o Benson surtava, muitas vezes era porque o Musculoso tinha começado uma confusão antes, ainda que por baixo dos panos. Não bastava ele ser desnecessário, ele precisava ser ativamente tóxico. Ele não era apenas o chato do grupo, ele tinha prazer em ser desagradável, tinha orgulho de irritar os outros, a risada escandalosa, o jeito como se achava superior a todo mundo, a mania de gritar a qualquer momento e de agir como se fosse o centro do universo. Era tudo feito pra irritar, e funcionava. Só que, diferente do Rigby, que também Meu amigo, ô Maru. Quanto ódio no Musculoso, Maru. Caralho. Meu Deus, o cara tá escorraçando o Musculoso. Definitivamente. Musculoso é o personagem que o Maru menos gosta, velho, desse desenho aqui. Porra, tá escorraçando o menino. Caraca, eu adorava o Musculoso, mano. Caraca. irritante, mas pelo menos era divertido, Musculoso parecia existir unicamente pra tirar a graça das coisas. Ele não era o caótico engraçado, ele era só tóxico, e isso não tem piada. E quando olhamos a sua amizade com o Como Fantasmão, assim? ela Era não legal. suaviza o personagem, ela até que piora, porque o Fantasmão, por mais influenciável que fosse, ele seguiu o Musculoso em tudo, e o Musculoso claramente se aproveitava disso. Não era uma amizade de apoio mútuo, de crescimento, era apenas uma relação em que o Musculoso mandava e o Fantasmão obedecia, uma simbiose meio disfuncional, onde um fazia besteira e o outro aplaudia. E querendo ou não, isso reforçava o pior lado dos dois. Musculoso era aquele tipo de pessoa que não sabe viver em grupo, mas insiste em se enfiar em todos os espaços. Ele era um colega de trabalho insuportável, um amigo que ninguém queria por perto, alguém que tornava qualquer situação pior com a sua presença. Não importa o contexto, se era uma briga, ele aumentava.
Se era uma tarefa, ele dificultava. legal. Se era uma situação social, ele destruía. E sempre com aquele orgulho besta de ser o diferentão, o zoeiro, o rebelde. Mas não tinha nada de rebelde ali, só infantilidade. Pior ainda é que ele não entendia o limite entre brincadeira e crueldade. Quantas vezes ele passou dos limites com piadas ridículas. É o bullying da escola, ou meu nobre. simplesmente Ele é o bullying da desnecessárias. escola. Olha o que ele fez com o Thomas por ele ser um estagiário. Esse episódio realmente dá raiva assistindo. Porra, Por mais que o desenho seja pior que o absurdo, que eles fazem com o Thomas, velho, era uma sacanagem, mano. Qualquer coisinha, velho, o Thomas era o culpado. Bota a culpa no Thomas, estagiário. Não era só o Musculoso não, tá? Era todo mundo, era o Mordecai, o Rigby, era se eu não me engano, até o Saltitão, mano. Eu sentia pena, Thomas, quando eu assistia, tá? Eu sentia pena. Gerado, essas atitudes acabam ecoando comportamentos muito reais. Todo mundo conhece alguém que se comporta como um musculoso, alguém que fala que quer sem se importar com os outros, que se acha engraçado só porque é inconveniente, que faz piadas idiotas, ofensivas ou desconfortáveis, e também ainda cobra que todo mundo ria. Gente assim existe, e ninguém sente falta deles. E é justamente por isso que o Musculoso não era apenas um personagem ruim. Ele era um exemplo claro de como não ser. Ele representava o cara que nunca cresceu, que achava que a vida era uma eterna disputa de egos, que confundia assertividade com grosseria, que tratava os outros com arrogância e ainda se achava o esperto da história. Era bem difícil de assistir episódios centrados nele. Tudo ficava mais arrastado, o humor se perdia, o clima desandava. Alguns episódios tentavam suavizar isso, dando a ele pequenos momentos de vulnerabilidade. Mas mesmo nessas cenas, o comportamento dele era tão tóxico que anulava qualquer empatia. E isso se repetia em ciclos. Não importava o que acontecesse, ele sempre voltava a ser o mesmo babaca barulhento de antes. Era como se ele tivesse travado naquele papel de vilão de meia tigela, o cara que vive para atrapalhar a diversão dos outros. E o pior é que ele nem era um antagonista interessante, era só alguém irritante. É por isso que o conselho continua firme: não seja como um Musculoso, pelo menos não como ele era nas primeiras temporadas. Porque ele representava o pior tipo de colega, o pior tipo de amigo, o pior tipo de humor. E ainda por cima, se achava um máximo... Não, calma aí. Eu concordo que ele é uma pessoa horrível e tudo mais, mas o pior tipo de humor, eu já falei, eu discordo dessa afirmação. O pior tipo de amigo, o pior tipo de humor. Isso aí ainda não. por cima, se achava o máximo por isso. Ele é o retrato do cara que faz piada de tudo, não aceita críticas e vive dizendo que é só brincadeira. Mas não era brincadeira, era falta de noção mesmo. Um pouco parecido com essa era da ironia e do rage-bait que a gente vê muito hoje em dia na internet. E se você olhar bem, ele nunca tinha empatia, nunca parava pra pensar no outro, nunca pedia desculpas, nunca reconhecia que tinha ido longe demais. Ele era cego de si mesmo, preso em uma persona artificial de machão engraçadão, quando na verdade não passava de um adulto infantil que nunca aprendeu. Ele tomando o toque da Scarla, mano. Mas aí, quase sem percebermos, o Musculoso mudou. Sei lá o nome da mulher dele. Sem grandes arcos, sem redenção forçada, a série foi bem sutil. Um episódio aqui, outro ali. E o personagem começou a demonstrar algo diferente. Ele passou a ouvir mais, a se meter menos, a ajudar. E isso foi muito interessante quando percebi, porque o Musculoso que conhecíamos era exatamente o oposto disso. Mas o novo Musculoso, que começou a surgir depois da metade da série, mostrava que ele podia ser mais do que só um babaca. Aquela atitude agressiva foi sendo substituída por companheirismo. O sarcasmo perdeu espaço pro bom senso. Ele passou a ser mais respeitoso com Mordecai e Rigby, parou de sabotar as coisas e começou a ajudar de verdade. Virou viado. Brincadeira. É brincadeira. Da Margaret. E isso vindo do Musculoso é quase um gesto heróico, porque demonstra confiança, generosidade e um senso de apoio genuíno. E o mais bonito disso é que ele não faz isso pra se exibir. Ele faz porque quer ajudar, porque se importa. A amizade com o Fantasmão também amadureceu, por mais que não tenha aparecido tanto assim, mas dá pra ver que deixou de ser uma parceria de moleques idiotas e passou a ser uma relação mais de verdade. Eles conversam, se apoiam, ele morre nesse episódio, brigam como irmãos, crescem juntos. E é aí que percebemos, o Musculoso aprendeu a ser amigo, ele parou de tratar os outros como alvos de piada e começou a ver o valor das relações. E isso foi acontecendo de forma natural, sem precisar apagar o passado dele. E o lado bom é que o roteiro não passou pano, ele continuava esquisito, grosseiro às vezes. Esse episódio, mas agora mano, eu lembrei desse episódio alguns minutos atrás, mano, dele. Eles se exibiram, mano, com as tetas dele, mano, que coisa horrorosa. Ai, que coisa horrorosa. Mas esse episódio é legal. Ele vira sei lá, mano, um bicho que não para, tá ligado?
Bom, aí como o roteiro não passou pano, ele continuava esquisito, grosseiro às vezes, mas agora era possível gostar dele. Pelo menos a essência não foi tirada. E isso é legal, porque a gente vê que dá sim pra fazer um personagem babaca gostável. E o mais inesperado de tudo é que o Musculoso virou um bom conselheiro. Sim, aquele mesmo cara que não sabia manter uma conversa sem gritar, se tornou alguém capaz de dar bons conselhos. Ele começou a ter falas mais sensatas, Esse é o episódio da pegadinha, orientava né? o fantasmão, dava puxões de orelha quando preciso, e ajudava o Mordecai e o Rigby a enxergar as coisas com mais clareza. Era como se depois de tanto tempo sendo o problema, ele tivesse virado parte da solução. E essa sua transformação não o fez virar um santinho. Ele continuou com o seu jeito estranho, a sua risada escandalosa, a sua estética esquisita. Mas agora tudo isso vinha acompanhado de uma humanidade que antes não existia. Ele virou alguém real, alguém falho, mas consciente, alguém que ainda fazia besteira, mas sabia reconhecer. E isso o tornava mais engraçado, mais carismático, mais relevante. O que antes era só irritação, agora dá pra dizer que virou um certo carinho. Daí, de repente, o bordão "a minha mãe", não ironicamente pra mim pelo menos, quando eu lembro de apenas o show, sempre lembro dessa piada. Sei lá, eu sinto que depois comecei a ver essa piada como uma marca da própria animação. No fim, o Musculoso virou um dos pontos altos da série, não porque era perfeito, mas porque foi coerente com o espírito de apenas um show, crescer sem deixar de ser você. Ele nunca deixou de ser bizarro, mas aprendeu a usar isso com empatia. Ele nunca deixou de ser evoluiu, né, cara? zoeiro, mas aprendeu a rir junto, não dos outros. Ele nunca deixou de ter as suas esquisitices, mas passou a usá-las como parte de sua identidade, não como desculpa pra ser babaca. Mesmo sendo um personagem secundário, dá pra dizer que ele deixou a sua marca em apenas um show, e ironicamente, ele deixou de ser o exemplo de como não ser e vir alguém que nos mostra que sempre temos potencial pra ser alguém mais legal. Quer dizer, afinal de contas, apenas um show é sobre isso: amadurecer, aprender, errar e continuar tentando. E se até o Musculoso conseguiu fazer isso, por que você não conseguiria? Musculoso, pra mim pelo menos, começou como um cara totalmente detestável, mas terminou como alguém de quem a gente sente falta, alguém que, apesar dos pesares, virou parte da nossa memória afetiva do desenho, e que a sua piada sem graça, mas que pelo fato dela ser sem graça tem piada, se eternizou como um dos símbolos mais únicos de apenas um show. Então sim, não seja como um Musculoso, pelo menos não Caralho! O Musculoso pagando 79 pensão, mano. Caralho! Até aquele filho virou A catra. gente deve voltar a pegar um no pé do outro amanhã. Mas eu sei que vocês são amigos do peito. Meu pai me ensinou a demonstrar afeto através de pegadinhas e insultos. Ainda bem que vocês não podem ouvir isso. Ai. Ou isso. Opa. Ai, o Musculoso era muito bom, mano. Ai. Muito bom, legal. Eu gostei do vídeo do Meru, mano. Esse canal é realmente muito bom, velho. Ele traz várias perspectivas diferentes, mano. Como eu falei, mano, os desenhos sempre tem uma camada, mano, de profundidade. A maioria deles, né, pelo menos, que passava na Cartoon Network. Eu, particularmente, eu concordo em parte, velho. Tipo assim, que a ideia, obviamente, do vídeo, eu comentei grande parte brincando, né, tudo mais. Mas, tipo, a ideia principal do vídeo é, tipo, pô, o que tá acontecendo? É mostrar, né, o lado do Musculoso, onde, tipo, começar com uma pessoa horrível e você ir progredindo, tá ligado? Tipo, você deixar de ser tipo, tóxico, abusivo, escolher a 4, pra você, tipo, abrir margem pra você evoluir, tipo, se arrepender. E embora o Musculoso tenha passado, tipo, percebido isso, se eu não me engano, na temporada que ele foi pro espaço, né? E ele começa a, tipo, mudar a personalidade dele. Tipo, ele começou a fazer isso bem tarde, tá ligado? Tipo, tem bastante gente que evolui e amadurece bem mais tarde do que o normal, tipo. É o famoso adulto. É tipo eu. Adulto adolescente, mano. Adulto adolescente. Ai, adulto que escuta rap de anime. Ai. Mas no geral, mano, o vídeo bom, ótima análise. Eu concordo em parte, mano. Eu sempre gostei do Musculoso. Eu sempre gostei das piadas dele, mano. As piadas dele totalmente ruins, velho. Mas eu sempre ria. Eu adorava o Musculoso. Era um dos meus personagens favoritos. O episódio lá que eles vão pro futuro. Aí eles têm que. Eles estão no carro, aí ele tinha um carro, tá ligado? Eu não lembro muito, era um carro em cima de um outdoor. Aí eles viram o foco do programa, aí eles têm que desclassificar o povo, velho. Era da hora aquele episódio. Eu adorava esse episódio que o Musculoso aparecia. Mas enfim. Ótima análise do Meru, velho. Eu gostei bastante. Essa humanização, né?
que ele mostra nos personagens é realmente mó da hora, mano. É um trabalho bastante legal. De se fazer no YouTube Brasil, né? De se fazer no YouTube Brasil, diferente de eu que roubo o conteúdo dos outros quando não me ativo. Mas enfim, esse foi o React. Esse foi React. Espero que tenha gostado. A gente vai assistir como tudo mais. Falou! Vista próximo React. Fui!